Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 16 da prova de matemática do IFSP de 2026. Então, vamos ler a questão e entender o que ela pede pra gente. A questão diz assim: após receber seu salário, um operário guardou R$ 200 na poupança. Do dinheiro que restou, ele gastou metade com contas fixas do mês, aluguel, água, luz, telefone, etc. E ainda restaram 1.800 para cobrir os demais gastos ao longo do mês. É correto afirmar que o salário desse operário em real é igual a. Então, pessoal, o que a questão quer que a gente descubra é quanto que é o salário desse operário. Agora que a gente sabe disso, vamos ler a questão, prestando atenção nas informações que ela traz pra gente. Então, a questão diz: após receber seu salário, um operário guardou R$ 200 na poupança e do dinheiro que restou, ele foi e gastou metade com contas fixas do mês. E depois dele fazer isso, restaram R$ 1.800 para cobrir os demais gastos do mês. E aí a gente quer saber qual que é o salário dele. Vamos desenhar o que que essa questão está falando para a gente entender o que está acontecendo? Então, digamos que o salário do operário é esse quadrinho aqui. Vou tentar fazer um quadro reto aqui, pessoal. Esse é o salário do operário. Aí o que que a questão fala? Que o operário ele foi e guardou R$ 200 na poupança. Então, digamos que R$ 200 é essa parte aqui desse retângulo que eu fiz aqui. Então, isso aqui, o operário ele foi e tirou do salário dele para colocar na poupança. Isso aqui vale quanto? R$ 200. Lembrando que o salário dele é esse retângulo cheio, R$ 200 é o que ele colocou na poupança. Vou até colocar aqui um pezinho para a gente lembrar que tá na poupança. Deixar abreviado aqui. Aí, do dinheiro que restou, o que que é o dinheiro que restou? É essa partezona aqui. Ele foi e gastou metade com contas fixas do mês. Então, desse dinheiro que sobrou, ele foi e pegou metade disso aqui e gastou com contas do mês. Então, isso aqui foi para as contas. E aí, o que sobrou, ainda restaram 1.800, foi o que ficou para cobrir os outros gastos ao longo do mês. Então, o que sobrou é essa parcelinha aqui, que a gente sabe que é R$ 1.800. Pessoal, concordam que essa parte aqui é igual a essa? Porque o que que a gente fez? A gente pegou isso aqui e dividiu no meio. Metade ele gastou com contas do mês e metade ficou para cobrir o resto dos outros gastos ao longo do mês. Então, esse pedacinho aqui, ele também vale 1.800. Então, agora, se a gente olhar para o salário todo dele, quanto que é o salário todo dele? É a soma dessas três partezinhas. Então, é 200 mais 1.800 mais 1.800. Quanto que dá isso? Se a gente fizer aqui 200 mais 1.800, isso aqui dá 2.000, que aí mais 1.800, isso aqui me dá R$ 3.800. Então, pessoal, a resposta da nossa questão 16, que a questão quer saber qual que era o salário do operário, é justamente os R$ 3.800 e tem C. Pessoal, isso aqui é uma forma da gente resolver o problema. Se vocês tivessem feito assim, vocês já teriam resolvido a questão, vocês teriam chegado na resposta correta, como a gente fez aqui. Mas também existe um outro jeito da gente resolver essa questão, que é montando a expressãozinha aqui. Então, vamos ler a questão e entender como que a gente poderia colocar ela numa expressão? O que que a questão fala? Que após receber seu salário, um operário guardou R$ 200 na poupança. A gente sabe quanto que é o salário do operário? Não. Então vamos chamar o salário dele de X. E o que que a questão fala que ele fez? Que ele pegou esse salário dele e guardou R$ 200 na poupança. Então ele tirou R$ 200 aqui. Do dinheiro que sobrou, o que que é o dinheiro que sobrou? O salário cheio dele, menos os 200 que ele tirou, ele foi e gastou metade com contas fixas do mês. Então, desse salário que sobrou, ele foi e pegou metade disso, e isso aqui ele foi e gastou com as contas do mês.
E a outra metade, o que que ele fez? A outra metade é R$ 1.800, que a questão diz aqui, que é o que sobrou, ficou para cobrir os demais gastos ao longo do mês. Então, pessoal, o que que a gente sabe? Que uma metade do que sobrou, ele foi e gastou com as contas fixas do mês. E a outra metade, que é os 1.800, ficou para os demais gastos ao longo do mês. Pessoal, se uma metade é do que tinha sobrado é 1.800, quanto que é a outra metade? É 1.800 também. Então a gente pode fazer o quê? Igualar esse x menos 200 sobre 2 aqui a 1.800. Então vamos fazer isso. Só botar aqui de volta. Isso é igual a 1.800. E como que a gente resolve essa expressão? Esse 2 aqui que está dividindo, ele passa para o lado de cá, multiplicando 1.800. Então, a gente fica com x menos 200, que é igual a 1.800 vezes 2. Então, x menos 200 é igual... Quanto que é 1.800 vezes 2? 3.600. Esse menos 200, esse 200 aqui, ó, que está subtraindo desse lado, ele passa para o outro lado somando. Então, fica x é igual a 3.600 mais 200. Então, x é igual... Quanto que é 3.600 mais 200, pessoal? 3.800. Então, x, que é o salário do operário, é R$ 3.800, que é a mesma resposta que a gente tinha encontrado fazendo por esse outro método aqui. Então, pessoal, essa questão, vocês poderiam resolver ela de qualquer uma das duas maneiras. Então, se vocês achassem mais fácil, vocês poderiam ter feito essa lógicazinha aqui da questão para já resolver rapidinho. Ou se vocês acharem mais fácil também, vocês poderiam ter montado a expressão aqui. Vocês iam chegar exatamente na mesma resposta. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, peço por favor para que deixem o like de vocês no vídeo e também aproveito para convidar vocês a assistirem os outros vídeos que nós temos no canal. Até uma próxima e tchau, tchau!